E aí, pessoas e não pessoas, como é que vocês estão? Dia 28 de abril, Humans completou 8 anos. E para comemorar esses 8 anos do álbum, Gorillaz nos presenteou com novamente a mesma história, só com algumas mudanças que me irritaram bastante. Isso aqui é inacreditável, cara. Quem que teve essa ideia idiota? Bom, pra quem não sabe, Humans é um álbum que não é conhecido por ter uma história incrível. Na real, ele é bem carente de história. E é um álbum que eu particularmente não curto tanto. Se a gente for pegar as músicas, eu gosto bastante das músicas do Humans. Mas eu não curto tanto assim a estética do álbum. Eu acho aquelas artes tentando ser realista não me pegou bem, tá? Eu não curto. Eu particularmente não curto. Eu sei que tem gente que curte, mas eu particularmente não curto. Mas uma coisa que eu gostava bastante é o The Book of Gorillaz, que era um livrinho digital que contava o que aconteceu com cada personagem no desfecho de Plastic Beach, já que infelizmente eles não conseguiram dar um desfecho pro álbum. A história da Noodle, inclusive, foi recontada no livro Almanac de 2020. No caso, eles recontaram a mesma história, só que com um pouco mais de detalhe. E eu adoro, cara. Eu gosto bastante da história da Noodle. Eu gosto de todas as histórias, mas da Noodle, na minha opinião, é a melhor. E eles recontaram novamente e a gente vai ver aqui se ficou melhor ou não. Bom, começando pela história do Russell. Russell Hobbs sempre ganhou peso com facilidade. Então, quando ele aumentou de tamanho em 60 vezes ao nadar até Plastic Beach, achou que poderia ser culpa da sua tireoide. Noodle, que viajou o tempo todo nas costas dele, achou mais provável que fosse pelos 6 toneladas de camarão poluído que ele engoliu no caminho. Russell reencontrou Murdoch, mas como uma cerimônia de circuncisão, o reencontro dele foi cruelmente interrompido. Então Russell protegeu Noodle dentro de sua boca gigante e nadou para longe. No entanto, os problemas deles estavam só começando. Russell foi confundido com uma baleia e acabou arpado. Ele conseguiu se soltar, mas no meio da confusão, Noodle foi resgatada das águas vermelhas de sangue pelos baleeiros. Ferido e debilitado, Russell continuou vagando pelo oceano, cantarolando All By Myself, até perder a consciência eventualmente. Ele foi levado pela corrente até as águas quentes do Mar Amarelo e acabou encalhado em uma praia da Coreia do Norte. O gigante Russell foi levado até Pyongyang, onde foi exibido como Gulliver dos tempos modernos. O grande líder Kim Jong-un declarou que havia capturado Pulgazari, o lendário Godzilla norte-americano. Russell se tornou a maior atração do país e camisetas com a frase "Eu sobrevivi ao Pulgazari" viraram o item de moda mais vendido do país. Ou teriam virado se as pessoas tivessem permissão para vender qualquer coisa além de cerco e tanques. Com o tempo, as rações escassas de comida do norte fizeram com que Russell encolhesse de volta ao tamanho normal. Percebendo que Russell era apenas um homem, Kim Jong-un proclamou que havia derrotado pessoalmente o Pulgazari e Russell foi libertado. Ele recebeu uma edição autografada de Quem Canta Sinatra e foi mandado de volta para a Inglaterra até que o músico e colaborador do Gorillaz, Jeff Rondon, deixou que ele ficasse em seu apartamento. Alguns dias depois, o telefone de Jeff tocou, era Murdoch. O novo álbum do Gorillaz estava a caminho. Sem perder tempo, Russell se mudou para a nova casa do Murdoch, no oeste de Londres. A banda estava voltando. Ok, não teve tantas mudanças na história do Russell. Acho que a grande mudança aqui, que em vez dele ser capturado direto na Coreia do Norte, Russell foi até o Japão. Ele foi atacado no Japão, acabou deixando a Noodle por lá mesmo e nadou para longe até chegar na Coreia do Norte, o que não faz o menor sentido. Por que ele deixaria Noodle lá no Japão? Tá ligado? Não faz sentido. Outra coisa que aconteceu, que eu até me surpreendi, é que eles não mudaram nenhum detalhe sobre a Coreia do Norte. Inclusive, eles continuaram falando que não era permitido a venda de nada lá, além de tanque de guerra e esterco. E também o que me surpreendeu é que dessa vez, diferente da versão original, eles colocaram nomes também, né? Tipo Kim Jong-un, isso não tinha no original. No original só falava de um líder da Coreia do Norte e que ele se enganou pensando que o Russell era um monstro e tal. Dessa vez não, dessa vez eles realmente falaram ao Kim Jong-un. E outra coisa que eles falaram também é que eles deixaram claro quem que é o Jeff Rondon, né? Pra quem não sabe, o Jeff Rondon é o guitarrista do Gorillaz. Eu acho que é porque as pessoas não sabem quem são os membros reais do Gorillaz hoje em dia. Mas enfim, tá aí. E mano, agora a gente chega na história da Noodle, que de todos eles foi a que mais mudou e que mais mudou pra pior, cara. É absurdo isso aqui, cara. Eu não acredito nisso. Enfim,
Depois de fugir da Plastic Beach e se separar do Russell gigante, Noodle acordou em um hospital japonês sofrendo de amnésia. Os médicos tentaram vários testes psicológicos para estimular sua memória, incluindo hipnose, terapia de regressão e tapas repetidos com um peixe, mas ela não se lembrava de nada. Eventualmente, Noodle foi acolhida por um velhinho gentil chamado Mazu, que prometeu a ela uma nova vida como uma respeitável geisha japonesa. Mas a conexão do Sr. Mazu com os costumes do Japão antigo era um tanto distorcida. E na verdade, ele não era nem um pouco gentil, ele era só um velho e um grande pervertido. Sem que Noodle soubesse, Mazu estava secretamente a preparando para se juntar ao seu harém de escravas forçadas a trabalhar em seu império de clubes sexuais de quinta categoria. Numa certa noite, Mazu esfregou as mãos e soltou uma risada maligna. Tinha chegado a hora de Noodle participar de uma de suas sordidas festinhas. Ao ver outras geishas escravizadas e finalmente entender seu próprio destino sombrio, Noodle congelou de medo, até que ouviu algo. Uma música familiar era a clássica faixa do Gorillaz Elma Nana, tocando em um pequeno rádio portátil de uma geisha boy. Num estalo, ela se lembrou de quem era. Não uma escrava, mas uma guitarrista impiedosa empunhando um machado que já tinha dado um tapa numa baleia beluga só porque ela olhou torto. Calmamente, Noodle pegou uma katana cerimonial que estava pendurada na parede, ergueu a lâmina acima da cabeça, com o único golpe limpo libertou a cabeça velha e horrível do Mazu de seu corpo e libertou também suas escravas do cativeiro. Fugindo dos homens de Mazu, Noodle se empacotou dentro de uma caixa da FedEx com peixe seco, garrafas de água e uma cópia de Moby Dick. Se algum dia fosse terminar o clássico maçante de Melville, essa seria a hora. O destino da encomenda era o oeste de Londres, e o Murdoch já estava preparando o próximo álbum do Gorillaz. Na moral, cara, que desgraça foi essa? É sério, Gorillaz. O que vocês fizeram? O que vocês fizeram, mano? E, mano, eu não vou contar novamente a mesma história. Pra quem quiser ver, eu vou deixar aí no card, no link aí também, onde eu conto essa história. Mas basicamente, não tem aquela senhora que salvou a Noodle. Por algum motivo, a Noodle perdeu as memórias. Não faz nenhum sentido isso. Por que ela perdeu as memórias, cara? O Mazu, que era um demônio muito perigoso, né? Um demônio metamorfo, deixou de ser um demônio pra ser um velhinho pervertido. Dono de um bordel, cara. Que desgraça é essa? E a Noodle se tornou uma escrava sexual, cara. Mano, que desgraça é essa, Gorillaz? Mas que merda, velho. A Noodle, na história original, estava caçando um demônio. Nessa história, ela virou uma escrava. Que isso, cara? Pra que essa mudança? Cara, é uma das histórias mais legais da Noodle, velho. Uma das histórias mais legais dela, caçando um demônio pelo Japão. Na história original, ela realmente vira uma geisha lá, mas ela não vira uma geisha, tá ligado? Ela só se fantasia pra chegar até o Mazu, que é um demônio que conseguiu subir na máfia japonesa. Cara, mas que desgraça é essa? Enfim, vamos para o Chuji. Durante o ataque pirata a Plastic Beach, Chuji se escondeu em seus aposentos subaquáticos. Sem saber, ele acabou se tornando presa de um inimigo ainda mais feroz. Uma enorme baleia branca conhecida como Massive Dick, estranhamente sem nenhuma ligação com a mob. A criatura gorducha engoliu Chuji de uma só vez e nadou para as profundezas. Mas uma vida inteira comendo lixo oceânico e agora o Chuji, olha só, eles fizeram a piada que eu faço desde sempre. Desde sempre eu faço essa piada que o Chuji foi o último lixo que a baleia comeu. E eles colocaram aqui. Parabéns, fizeram uma coisa legal. Enfim, comer muito lixo e o Chuji teve o seu preço. E a Massive Dick acabou morrendo. Seu cadáver foi parar em uma ilha deserta, onde Chuji finalmente estava livre para morrer de fome, já que não tinha absolutamente nenhuma habilidade de sobrevivência, incapaz até de pegar caranguejos.
coisa que era mais a cara do Murdoch. 2G não teve outra opção a não ser comer seu antigo anfitrião, gordura de baleia rançosa no café da manhã, almoço e janta, com um acompanhamento de areia. Vários meses depois, 2G avistou um avião voando pela costa. Comovido até as lágrimas por esse raio de esperança, ele seguiu em sua direção. 23 minutos depois, ele estava no meio de uma rave na praia. Acontece que o 2G estava ilhado, coisa nenhuma. Na verdade, ele tinha parado em Guadalupe, na costa do México. 2G entrou na festa, comeu alguns brownies de gosto estranho e ficou em terceiro lugar no concurso de camiseta molhada. Ao receber seu prêmio, 2G teve uma grande ideia. Ele então tiraria um ano para se encontrar. No fim das contas, ele se encontrou, foi bem fácil, ele estava ali o tempo todo. Mas ele ficou o resto do ano mesmo assim. Até que ele foi demitido do seu emprego de trançar pulseiras de amizade. Era hora de voltar para casa. No aeroporto de Heathrow, um homem que estava esperando ele lá no desembarque segurava uma placa escrito Wanker 2G. 2G então seguiu o cara até o seu carro e ele levou o 2G para Londres, onde ele se reencontrou com o resto da banda e eles começaram a trabalhar no próximo álbum. Mano, quase não teve mudanças essa história. Uma única diferença é que nessa história tá falando que o 2G não tinha nenhuma habilidade para caçar e não conseguiria comer outra coisa a não ser a baleia. É um pouquinho diferente da história original. O 2G não comeu a baleia porque ele não conseguiria caçar. Ele comeu a baleia porque não tinha outra opção. Tanto que lá em 2020, no livro Almanac, tem uma história em quadrinhos que mostra que o 2G tinha acesso a coco, tinha acesso a cogumelos e ele também tinha acesso sim a caranguejos, caso ele quisesse. Mas de resto não teve nenhuma grande mudança. E por fim, Murdoch. A última vez que alguém ouviu falar do Murdoch Nichols, ele estava vivendo na Plastic Beach, uma ilha no Pacífico Sul formada inteiramente por lixo. Tudo estava indo muito bem até que a ilha do Murdoch foi invadida por piratas. Não os do tipo tapa-olho, mas sim os modernos, com metralhadoras e nenhum senso de estilo. Murdoch decidiu que evacuar era a opção mais corajosa e fugiu heroicamente no submarino marrom enferrujado. Com apenas uma caixa de Sailor Jerry e a Cyborg Noodle como companhia, Murdoch navegou pelo Jardim dos Povos. Cyborg Noodle se mostrou a parceira perfeita para Murdoch. Não falava, não julgava e não tinha absolutamente nenhum olfato. Finalmente, quando o estoque de bebida acabou, Murdoch emergiu e abriu a escotilha. Enquanto ele esvaziava a bexiga, perigosamente cheia, uma sombra gigante surgiu sobre ele. Duas, se contarmos a lembrança constante de seu pai desapontado. Mas a outra sombra era um enorme navio Battleship Ringo, enviada pela EMI. A gravadora vinha procurando Murdoch pelo mundo e finalmente o encontraram. A estrela do Gorillaz foi capturada, levou uns tapas e foi levado para uma prisão secreta em Londres, a Dungeon Rabbey, embaixo do estúdio Rabbey Road. Foi construído para deter os chamados ABCs da gravadora, artistas em breach of contract, artistas em queda de contrato em português. Por 3 anos, esse foi o lar do Murdoch, até que um dia ele recebeu uma proposta do Departamento de Assuntos Internos e Entretenimento. Como um peixinho dourado negligenciado, a indústria da música estava indo pelo ralo, precisando desesperadamente do lendário talento do Murdoch para compor. Em troca da sua liberdade e um maço de cigarros, Murdoch concordou em escrever um novo álbum do Gorillaz e foi imediatamente transferido para um novo estúdio no oeste de Londres. Que desgraça! Bom, a história do Murdoch, as únicas diferenças é que a bebida que o Murdoch levou lá no submarino é diferente, mas não importa. Eu achei legal que eles fizeram essa referência, né, ao estúdio Abbey Road. Para quem não sabe, né, o estúdio Abbey Road, onde os Beatles gravaram o famoso álbum deles lá, de 69, de mesmo nome. Então achei interessante incluir isso na história do Gorillaz. Nessa versão também eles não falam sobre o destino da Cyborg Noodle, porque na história original eles falam que a EMI, a ex-gravadora do Gorillaz, tinha confiscado a Cyborg Noodle, mas também não dava tantos detalhes do que eles iriam fazer com ela. E a gente sabe que eles nunca pegaram ela de verdade, então eles corrigiram isso aqui para fazer sentido o desfecho de Song Machine no clipe The Lost Chord. E outra coisa que aconteceu também é que eles trataram os Blackouts, que são os demônios
que o Bugman invoca como piratas normais aqui, o que é bem estranho. Sei lá, talvez porque os blackouts não eram tão populares, ou porque o clipe nunca lançou oficialmente, talvez eles queiram cortar isso da história. Eu não sei porquê. Porque os blackout não apareceram só nesse clipe, né? Eles também apareceram em O Melancholy Hill e nos visuais da banda, né? Quando estavam divulgando a banda, então... Mas, mano, que desgraça é essa? Principalmente a história da Noodle. Mano, que merda vocês fizeram? Pra que fazer isso, Gorillaz? Na moral, que desgraça. Eu odiei isso aqui. Mano, meu Deus, cara. A não ser que eles consertam isso no futuro. Sei lá, falando que eles bagunçaram a linha do tempo. Cara, que lixo. Eu não considero isso aqui canônico não, rapaziada. Não considero, tá? Eu não considero. Cara, não precisava, mano. A história da Noodle indo atrás do Mazu é uma das coisas mais legais que teve nos últimos anos do Gorillaz. E os caras estragaram isso. Lamentável, lamentável. Que desgraça, Gorillaz. Enfim, eu odiei, rapaziada. Dizem o que vocês acham. Eu odiei. Tudo isso aqui. Não precisava. Que belo presente de 8 anos de Humans. Parabéns, Gorillaz. Parabéns. Tamo junto.